Então, assim, se o evento foi para sindicância, de 1 a 2, ou você não passou a informação de forma consistente, ou de fato você está fazendo rolo, e aí você não devia nem estar dentro da associação. Aproveitar esse gancho aí e me fala quais são os principais pontos que o associado deve olhar na hora de escolher uma boa associação. Exato. E se a associação tiver dado para ele um treinamento e conseguir provar que ela explicou essa diferença para ele, ele pode ser processado inclusive por estelionato. Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar e hoje vamos falar tudo sobre gestão das associações. Vamos falar de associado, vamos falar de SUSEP, tem muita informação hoje útil para você. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o like, segue o canal para não perder nenhum episódio. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que ele é empresário, casado, atua no segmento desde 2009, presta consultoria de gestão no ramo das associações, especialista em proteção veicular, CEO da Norte e criador do portal do associado. Seja bem-vindo, Braulio Cruz. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Que bom estar aqui com você. Em primeiro lugar, quero te parabenizar. Estou acompanhando todos os episódios e, assim, eu sei o tanto que é difícil fazer esse negócio aqui. Então, assim, parabéns. Só um adendo. Um adendo. É co-criador, né? O Gabriel não achar ruim comigo. Sim. O Gabriel é meu parceiro lá no portal do associado. E, assim, a ideia, a gente acabou não comentando disso, a ideia de falar para o associado sempre foi para o Gabriel. Sim. A gente sempre falou de qualificação para proteção veicular, para diretor de associação, que é o que eu faço desde 2011. Só que ele sempre falou, cara, nós temos que falar para o associado, vamos falar para o associado, vamos falar para o associado. E eu, como cabeça dura demais, só resolvi dar ouvidos a ele agora. E assim, a pegada tá sendo bem legal. E obrigado pelo espaço. Isso aqui é importante demais pra gente, pra poder falar e levar um pouquinho de qualificação. Show de bola, cara. Que bom. Já que você já contou um pouquinho, né, da sua história, brevemente aí me fala quando que você surgiu dentro dos ramos de associações e chegou a estar na Norte hoje. Então, eu comecei em 2009. Sim. Eu fazia captação para uma associação primeiro para uma associação de carro pequeno, depois para uma associação de caminhão. Em 2010, final de 2010, eu me afastei do segmento. Sim. Em 2011, comecei a prestar consultoria e no final de 2019, eu abri a Norte e com o objetivo realmente de prestar consultoria, levar soluções, levar mais tecnologia, enfim, de colocar a operação das associações no caminho certo. Me fala um pouquinho, Braulio, sobre a diferença entre seguro e associação, porque é importante o público saber justamente para você que fala muito pro público que é o associado, né? E não a associação. Cara, quando a gente começou a briga, né? Quando a gente começou essa brincadeira, a ideia era justamente essa. Falar pro associado. Então, assim, igual eu falei no início, o Gabriel estava batendo muito nessa tecla. Vamos falar para o associado, vamos qualificar esse cara lá da ponta, enfim. Tem muito associado que ainda fala que compra seguro. E assim, direto a gente vê a SUSEP batendo, a Polícia Federal batendo, e assim, falta muitas vezes de conhecimento técnico, até do Estado para fiscalizar. Sim, sim. Tá? Qual que é a principal diferença? Seguro é preventivo e socorro mútuo é reativo. Ou seja, no caso do seguro, você faz um cálculo autorial e aí você define qual vai ser o valor pago. No caso do socorro mútuo, ou falando especificamente da proteção veicular, do socorro mútuo com foco em automóveis, sim, a gente, depois que o associado se envolve em um sinistro, é que a gente rateia esse prejuízo. Sim. Isso descaracteriza, cara, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de concorrência entre socorro mútuo e seguro privado. Sim, essa é a grande diferença, né, entre os dois. Exatamente. Isso, assim, afasta qualquer tipo de posicionamento, de possibilidade, na verdade, de uma associação ser caracterizada como seguradora. Certo? Sim. É lógico, Guzmão, que tem associação que trabalha da forma errada. E aí, quando a gente fala de fiscalização, quando a gente fala de SUSEP, de MP, de Polícia Federal, o que eles estão indo atrás é disso. Uhum. É de quem está trabalhando com seguro sem autorização da SUSEP. Sim.
entendeu? Então, assim, porque a regra, por mais que a gente está num segmento que ele não tem uma regulamentação específica, eu acho que não é correto falar que proteção veicular não é regulamentado, porque você tem Constituição Federal, você tem Código Civil, enfim. Sim, já tem uma série de... Você tem uma regulamentação que a gente segue. Se não fosse regulamentado, não tinha nem já PJ. não estaria funcionando. Não tinha nem PJ. Chega no cartório e fala, quero abrir um CNPJ da boca de fumo. Sim, não vai conseguir. Não vai, Sim. não tem possibilidade. Então, assim, mas essas regras para o socorro mútuo com foco em automóveis, elas não são bem claras, né? Elas Sim. não estão escritas em lugar nenhum, então vai muito de uma interpretação, de bom senso realmente, mas o principal ponto é esse. O seguro, ele é preventivo, socorro mútuo, ele é reativo. Show de bola. Você fala muito sobre essa questão de qualificar o associado para entender como que vocês fazem esse tipo de coisa. Então, a ideia parte de falar primeiro da história do segmento. De Sim. mostrar que esse segmento nasceu lá atrás, no século II. Hoje, o segmento, né, de socorro mútuo nasceu no século II com caravanas, com camelos. Na verdade, comerciantes que tinham camelos, se cotizavam, enfim, nasceu lá atrás, no século II. No Brasil, na época do Império, do Primeiro Império, a gente teve muita atuação de socorro mútuo. E aí, depois, com a criação da SUSEP, quando a SUSEP foi criada em 1966, e aí endureceu essas regras para a população, Sim. Começou um movimento, e agora como é que a gente faz? Enfim, para em 1979 surgir a primeira associação de proteção veicular. Então, Sim. assim, para quem fala, tá? Os diversos canais de mídia que a gente vê falando aí, a proteção veicular é um segmento que tem 20 anos, começou agora há pouco, isso e aquilo, desde 1979. Começou com um cara que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, o Guilherme Venâncio. E assim, ele foi até engraçado porque, primeiro, o Geraldo Avengar ficou meio puto com a gente, porque a gente divulgou falando que o primeiro CNPJ tinha sido registrado em 1985, que de fato foi, lá em no bairro Tatuapé, em São Paulo. E aí o Avengar, fui eu que comecei essa parada e tal. Eu falei, cara, vamos sentar. Vamos conversar. Me conta essa história aí, vamos ver como é que foi. E aí, no dia que eu fui lá, cara, tava ele e tava esse senhor, o Guilherme Venâncio. E o Guilherme me provou por A mais B que ele começou a brincadeira. Ele tem os caderninhos, cara, literalmente escrito assim, João do Volvo, 200 cruzeiro. Zé da Scania, 300 cruzeiros, tenho que pagar semana que vem. Ele que começou. Não cara, e no caderninho, caderninho de papel ali, e ele tinha 70 associados na cidade de Betim. Uhum. E ele controlava aquilo ali, ele dividia esse prejuízo, porque esses caminhões eram caminhões mais antigos, que faziam transporte passado, mas eram caminhões mais antigos que não conseguiam fazer seguro, entendeu? E aí ele organizou, e o pai do Avengar era um dos 70 primeiros associados. Então o Avengar cresceu literalmente nesse movimento, com esses caras falando ali de proteção, de meu caminhão bateu, tem que pagar isso, aquilo outro. Quando foi em 85, de fato, uma associação de proteção veicular foi registrada, inclusive de desses caminhoneiros, mas ela não tinha o foco, não tinha um formato que a gente tem hoje em dia. Sim. E aí, no final ali de 99, início dos anos 2000, o Avengar, incentivado pelos caminhoneiros, abriu a primeira associação no formato que a gente conhece. Então, assim, de fato, quem começou a brincadeira aí foi o Guilherme Venâncio, em 1979, e esse formato atual é a primeira proteção veicular com foco em veículos leves. Quem trouxe foi o Geraldo Avengar, que basicamente copiou o formato que eles faziam lá atrás e registrou um CNPJ e começou a vida. Então, assim,
É um segmento que tem mais de 79, 89, 99, tem mais de 40 anos. Só olhar pela minha idade, também dá pra... já tem mais de 40 anos aí. E aí, assim, é um segmento que já tem mais de 40 anos, mas que ainda está no começo de uma caminhada. Eu acho que é um gigante. Eu sou apaixonado com proteção veicular, mas eu realmente acredito, cara, que na hora que a população e principalmente as associações entenderem a força que esse negócio tem, você não vai ter mais 70% da frota do país sem proteção. Sim, é bom a gente falar isso porque 70% da frota não tem nenhum tipo de cobertura, né? Dentro desse aspecto, nós vamos falar um pouquinho sobre o associado, eu quero falar muito sobre essa questão do associado também, mas dentro do aspecto das associações, quais são as diretrizes que as associações têm que ter para fazer uma boa gestão dentro desse segmento? Então, cara, eu acho que o primeiro ponto é você entender o que é o conceito. Sim. Entender a composição do seu boleto e para onde vai essa grana, tá? Perfeito. Do que é composto o boleto de uma associação? Basicamente, taxa administrativa, serviços ou benefícios, pode chamar do jeito que você quiser, e o programa de socorro mútuo, beleza? Quem vai pagar a taxa administrativa? Qualquer pessoa que se tornar associado. Sim. Não tenho um carro e quero ser associado da associação A, B ou C. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Esse é um direito constitucional. Às vezes, cara, quando a gente vai ler, eu leio muitas ações da SUSEP, Ministério Público, processaram uma associação, eu tô lá. Sim. Vamos ver o que aconteceu. E às vezes a gente vê a SUSEP batendo muito na tecla, falando, isso aqui não é associação porque é um grupo aberto. Não é um grupo aberto. Sabe por que não é um grupo aberto? Porque todas as pessoas que estão ali, elas têm um objetivo em comum, que é proteger um veículo. Se fosse um grupo aberto, o cara ia chegar lá com um Corcel 82, todo ferrado, e ia conseguir cadastrar no programa. E ele não vai conseguir fazer isso. Então, assim, porém, qualquer pessoa pode se associar, porque esse é um direito garantido em Constituição. Então, assim, o primeiro ponto é entender isso. O que faz a composição de um boleto, quando a gente fala de gestão, o que faz a composição de boleto dentro de uma associação? O boleto ele é composto por taxa administrativa, pelos benefícios e pelo rateio. Como que você vai chegar no valor dessa taxa administrativa? Literalmente, se você souber um pouquinho de gestão, plano de negócio. Sim. Olha, eu tenho a intenção de captar X associados por mês, eu vou ter uma taxa de desistência de tanto, eu vou chegar em um ano com o total de X associados. Para mim alcançar esse número de associados, eu preciso do investimento do valor tal, e para mim manter esses associados na base, porque muita gente não entende isso, mas aluguel tem custo, água, luz, telefone, o café que você toma lá na associação, o boleto que imprimem, o sistema da onde sai esse boleto, por aí vai. Então levanta todos esses custos, divide proporcionalmente pela quantidade de associados que você pretende alcançar ali naquele primeiro ano ou nos próximos anos, e a partir daí você tem uma base, o valor mínimo, vamos chamar assim, você tem o piso do que seria a sua taxa administrativa. Sim. Não sei se eu já falei hoje, mas a ideia aqui é quebrar muito mito, tá? Sim, sim. E tem um mito, cara, que fala que a associação não pode ter um fundo de reserva. Sim, isso aí tem muita gente que fala isso aqui. Então, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu sou melhor em fazer perguntas do que em responder, tá? Sim. Mas assim, o dia que alguém te falar que uma associação não pode ter dinheiro em caixa, pede a pessoa para te explicar o porquê. Com base em quê? Né? É o que a gente estava falando antes, pensamento lógico estruturado. Sim. Cara, eu tenho como que a gente está definindo essa taxa administrativa? Olha, definimos o que eu vou gastar e criei aqui um piso, beleza?
Só que eu preciso de fazer investimentos na associação, eu vou ter imprevistos dentro de uma associação. Sim. E aí eu estou falando de imprevistos não com o carro. Esquece socorro mútuo por enquanto, tá? Sim. Um detalhe que é importante. Socorro mútuo é uma coisa, associação é outra, cooperativa é outra totalmente diferente, que nem Sim. vai entrar na nossa conversa aqui de hoje. Se você quiser, a gente grava um outro episódio Sim, só para falar de cooperativa. cooperativa. Porém, o programa de socorro mútuo só pode ser feito por uma instituição sem fins lucrativos. Sim. Então, é interessante a gente falar que associação é uma coisa, socorro mútuo é outra. E aí, para gerir uma associação, você precisa de saber disso. Tá? Mas vamos lá. O princípio. Você definiu essa base, e aí você vai ter algumas despesas, você vai ter imprevisto, um funcionário que você vai precisar desligar, um teto que vai dar uma rachadura, isso são despesas administrativas. Sim. Então, se você for um bom gestor, você vai colocar uma sobra uma gordura nessa taxa administrativa. Sim, que é plausível. Vamos colocar dentro dessa lógica que você definiu ali que sua taxa administrativa necessária no primeiro ano é de R$10 por associado. Só que aí, como você vai querer investir mais, você quer ter estrutura, você quer ter sede própria para o associado, você quer ter carro para atender as necessidades da associação, enfim. Para você fazer isso, você vai criar uma gordura. E aí vamos falar que você falou assim, não, vamos com muita sobra, vou definir em R$29 a taxa administrativa. Ok. Primeiro ponto, um outro ponto importante, não existe nem valor mínimo nem máximo, tá? Eu tenho clientes que atuam com R$19,90, o que eu acho loucura. Sim. E eu tenho clientes que atuam com R$68, que eu acho maravilhoso. Digo assim, pô... Maravilhoso. É isso, cara. Vamos lá, se dá para cobrar 68 de taxa administrativa, tá tudo com certo. isso que a associação vai sobreviver, então tá tudo certo. E se eu estou falando de associação que faz basicamente proteção para veículo pequeno, né? Que Sim. são a grande maioria. Quando a gente vai para o cenário de truck, a conversa já muda bastante, apesar do conceito ser o mesmo. Então, definiu essa taxa administrativa de R$29. Se você, durante o primeiro ano, ou durante o ano que você projetou, não gastou esses R$29, maravilhoso. Isso só significa que você é um bom gestor. Perfeito. Então, essa grana que está sobrando lá, ela pode ficar no caixa da associação. A associação pode, sim, ter dinheiro em caixa. E eu desafio você que fala o contrário disso a me provar. Assim, pensamento lógico e estruturado. A me provar o porquê não. Assim, mude minha opinião sobre isso. Converse comigo e fale. Porque, assim, suponhamos, você arrecadou lá em um ano 1.000 associados, está sobrando 200, 250 mil. Esse dinheiro, ele é da associação, ele é administrativo. Perfeito. O que você não pode fazer com isso, em hipótese nenhuma? E aí tem gente que não entende a diferença de associação esse é o ponto, né? para cooperativa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não pode pegar essa grana e distribuir para os seus associados. Sim, e nem gastar para você, E nada. nem gastar para você, porque a associação não possui fins lucrativos, ou seja, ela não trabalha com o objetivo de ter lucro. Perfeito. Beleza? Sobrou 200 mil, 250 mil, você pode deixar esse dinheiro guardadinho para uma emergência, ou você pode ir lá e comprar um lote para a associação, você pode comprar uma casa para a associação, você pode comprar um escritório, um reboque, por exemplo, para... Não é aconselhável comprar jet ski. Sim. Nem carro importado. Compra coisa que o associado vai poder usar também. Usufruir, sim. Mas é isso. Então, beleza. Você definiu a taxa administrativa, está sobrando, esse dinheiro está sendo investido na associação, não está sendo distribuído, não está comprando nada para você, né? Não está lavando dinheiro, está bonitinho, ok. A gente segue isso aí como taxa administrativa. Benefício, você pega e repassa para o associado para o mesmo valor. Aí vai ter gente que vai virar para você e vai falar assim, e os que não pagarem? Como é que eu vou pagar isso lá? Você lembra quem deixou uma gordurinha na taxa administrativa? Essa é para esse tipo de coisa. É administrativa. Sim. Ao ferir o lucro, tem que pagar a nota e aí vem o rateio. Beleza? O que é o rateio? O rateio é simplesmente
a divisão de prejuízo entre os associados. Beleza? Ó, se você tem seu veículo cadastrado numa associação e tem medo de rateio, você tem que entender um negócio. Você tem que ter mais medo da associação que te manda um valor fixo todo mês do que da associação que trabalha com rateio. Porque a associação que trabalha com valor fixo todo mês, eu te falo com todas as letras, Sim. ela é uma seguradora pirata. Ela está operando seguro sem autorização da SUSEP. Tem essa oscilação, né? Exatamente, porque tem uma oscilação. Agora, cara, quando a gente fala de rateio, muita gente pensa assim, o boleto vai vir um mês 300, um mês vai vir 100, 250. Pô, você tem que ter um gestor. Sim. O que o gestor vai fazer? Primeira coisa, independente da gente trabalhar de forma reativa, existe índices que você pode acompanhar. Então, assim, por regra, no segmento de proteção veicular, você vai ter em torno de 1% de sinistro. Tá? Eu vejo às vezes o pessoal falando assim, minha sinistralidade está em 65%, minha sinistralidade está em 85%. Eu falo, meu Deus, eu queria saber qual que é o seu registro na SUSEP também, porque claramente você é uma seguradora. Tá? Sim. Não sei se alguém já Qual falou. Qual é o cálculo que você está fazendo aí, né? Porque assim, qual que é o índice de... Como que você mede o índice de sinistralidade em um negócio onde que é reativo? Você mede pela quantidade de veículos e os que se envolvem em um sinistro. Sim. Tá? Às vezes o pessoal pega muito no meu pé, cara. Eu sou teimoso, cabeça dura e assim, me prove ao contrário. Eu não vejo problema nenhum em usar o termo sinistro. Sim, muita gente fala que... Tem que usar evento, Sim, evento. Cara, sinistro. Pega lá no dicionário. Algo fora do padrão. É isso. Assim, se você for falar de comércio, aí eu tenho explicação para você não usar, diretor comercial, venda. Às vezes a palavra franquia, cara, ela não sei. Para mim ela tá errada até no mercado de seguros, que realmente é uma participação naquele evento, enfim. Mas o pessoal pega muito no meu pé por causa do sinistro, mas para mim é sinistro. Como que eu meço isso? Cara, existe uma métrica bem simples, tá? Qualquer associação, às vezes o cara vira para você e fala assim, vai sentar gente aqui que vai falar com você assim, eu tenho 100 mil associados. Pergunta para ele, quantos eventos você tem no mês? Aí ele vai falar assim, 400. Aí você lembra dessa conta. É 1%. Não tem como fugir essa regra, cara. Se você pegar, você pode fugir dessa regra de um mês para o outro. Sim. Mas de chegar a 0,8, 0,7 e depois a 1,2, 1,3. Mas se você pegar num ano, vai dar algo em torno de 12. E se alguém estiver fazendo muito menos que isso, esse cara devia estar dando consultoria. Porque assim, eu mesmo preciso aprender com esse cara para replicar isso para os meus clientes. Então, esse índice você vai acompanhar. Por que o rateio não vai variar tanto? Porque assim como existe esse índice de sinistro, existe um ticket médio que você vai conseguir acompanhar dos sinistros. Sim. Então, o ticket médio da minha associação está sendo de R$ 5.100. Isso já descontando o valor da participação. Eu tenho 1.000 associados, então eu sei que todo mês vão bater 10 carros. Todos esses 10 carros vão me acionar? Provavelmente não. Sim. Porque vai ter sinistro que vai ficar abaixo do valor da participação. Todos vão ficar só em 5.100? Provavelmente não, mas tem gente que não está te acionando. Então, na média, uma associação que tem 1.000 associados vão bater 10 carros, essa associação ela vai ter 51 mil de prejuízo para ratear. Sim. Então, você consegue traçar essa linha se você for um bom gestor. E aí vai ter mês que você vai ter só 40, que você vai ter só 35, e vai ter mês que você vai ter 60, 65. Sim. O que um bom gestor faz? Quando ele identificar que isso vai ultrapassar o limite, e aí, cara, assim, o sinistro fala, Sim. né? Pô, eu tenho 10 sinistros no mês, chegou dia 5, eu já tive 4, cara, começa a parcelar com os seus prestadores de uma forma já organizada. Inteligente, né? De uma forma inteligente. Isso é gestão, Sim. né? Então, você virar para o prestador e falar assim, olha,
vai dar uma apertada no negócio aqui, e esse pagamento do palio que eu estou te mandando, eu vou te pagar aí 30, 60 e 90. Se não der a merda que eu estou imaginando, Você volta. eu te antecipo. Sim. Aí, cara, você pega o rateio e faz isso. Então, assim, para você que é associado, que tem medo do rateio, tenha medo da associação que não trabalha com ele. Sim. Tá? E agora, se o seu boleto começar a variar demais também, dá um pulinho lá na associação e pergunta, ó, quem que é o financeiro? Quem que tá gerindo, acontecendo, né? Quem que tá gerindo esse negócio aqui? Porque isso é só uma questão de gestão. Sim. Então, assim, é algo fácil de se fazer? Não. Sem dúvidas que não é. Você precisa literalmente Tem que ser um bom gestor. de ser um bom gestor e de ter conhecimento técnico sobre isso. Uhum. Mas é algo totalmente tangível. É algo praticado, inclusive, por muitas associações. Sim. E aí, quando você me perguntou, pô, qual que é o primeiro passo para gerir uma associação? Entender sobre o negócio e aí entender como que você vai gerir isso. Como é que você vai gerir? Basicamente, na hora que seu boleto cair lá no caixa, caiu no seu sistema, tem alguns bancos, cara, eu sei que o Sicoob dava essa opção, porque eu já configurei isso para alguns clientes, que ele faz o que eu chamo de caixa d'água. Sim. Então ele pega, é como se você calculasse assim, olha, de todo boleto que cair, eu vou definir 29, que é taxa administrativa, e vou definir tanto proporcionalmente que é do rateio, o resto aqui eu sei que é benefício. Aí você gera isso separado. Sim. Até se você passar por uma fiscalização depois, isso vai ser muito mais fácil de explicar. Perfeito. Porque assim, o maior problema que diretores de associação estão tendo hoje em dia é de na hora que chega. É explicar, né? É explicar. E às vezes o cara vira e fala assim, pô, quem fez isso para mim foi o meu advogado, quem fez isso para mim foi o meu contador, e aí não sabe quem vai fazer, porque aceitou a desculpa de não. Tá tudo certo. E assim, não esquece do negócio. Você que é presidente de associação, que é diretor de associação, você tem que entender, porque independente se sua defesa for a melhor ou a pior, no final da história, quem paga essa conta é você. Sim, perfeito. Assim, o patrimônio que você está colocando em risco é o seu. O pessoal acha que, pô, a associação não tem de quem cobrar depois, cara. Claro que tem. Existe uma paradinha que chama responsabilidade civil, que já colocou tornozeleira no pé de muita gente. Sim. Entendeu? E assim, para quem trabalha captando associado, e aí eu sei que você trabalha muito disso de qualificar essa turma, esse pessoal tem que entender que assim como existe a responsabilidade civil, existe a corresponsabilidade civil. Sim. O camarada que capta um associado falando que aquilo ali, não, isso aqui é seguro, sua mensalidade vai ser fixa, Ele é que ele está corresponsável. enganando o cara, ele é corresponsável. E se a associação tiver dado para ele um treinamento e conseguir provar que ela explicou essa diferença para ele, ele pode ser processado, inclusive, por estelionato. Show. Assim, estelionato, o pessoal acha uma palavra meio forte, mas o crime de estelionato é induzir alguém ao erro. Sim. É só isso. Então, assim, é muito fácil essa qualificação. Uma linha muito tênue, né? Se você estiver induzindo alguém ao erro, né? Perfeito, cara. E para falar um pouquinho mais, a gente falou aqui de diretrizes da associação, de como que se monta uma associação. Gostaria que você falasse também um pouquinho da questão do associado. Por quê? Porque existem direitos e deveres da associação e do associado. Então, como que o associado ele tem que ter essa ciência de que ele está entrando numa associação e qual que seria a associação ideal, quais são as diretrizes que o associado teria aí que ver para entrar dentro de uma associação? Então, vou te dar um exemplo. Eu sou associado da... Fala o nome de uma associação aí para nós. Eu não vou... XPTO. XPTO. Eu sou associado da XPTO. Você é associado da XPTO. Eu não estou recebendo a minha indenização porque você está inadimplente. Eu, como associado, eu não posso te processar. Nós dois não nos comunicamos. Porém, eu posso processar a XPTO porque a XPTO deveria ter pego esse valor que você não pagou
e coberto, me dado o direito do meu benefício, né, me indenizado com aquela sobrinha que a gente falou lá da taxa administrativa. E aí, a XPTO pode pegar o seu nome e colocar no serviço de proteção ao crédito. Para você que é associado, gosta de ficar pulando de associação em associação, eu vou explicar de novo. Como que a associação trabalha? Quando um associado tem o prejuízo, a associação manda arrumar esse carro, pega o valor dessa nota e divide para todo mundo que está no grupo. Quando você, que se acha mais esperto que todo mundo, fica mês e mês pulando de associação em associação, sai da associação sem pagar, a associação tem que pegar o valor lá da taxa administrativa e cobrir. Por quê? Porque se ela não pagar o associado ou se ela não pagar o fornecedor, ela vai sofrer as consequências disso. Porém, ela tem todo o direito de pegar seu nome, que está lá limpinho, sem nenhum protesto, E colocar lá. e meter no SPC. Sim, E é justo, porque você está dando cano. perfeito. Às vezes o cara não entende isso, ele fala, isso é serviço. Não, cara, isso não é serviço. Sim, inclusive a própria visão sua é que você, associação, você usa e paga, e não paga e usa. Então você usa, paga sobre o veículo, sobre o mês que você esteve ali, e automaticamente quando você sai, você está dando um furo ali para os demais que estão pagando em dia. É isso, cara. E assim, lá no portal do associado, é esse tipo de coisa que a gente está levando. Esse tipo de informação. Sim. Porque o associado acha que tá tudo bem. Que não tem responsabilidade nenhuma, né? E aí tem associado que fala assim, mas eu paguei taxa de adesão. Você pagou taxa de adesão? E como é que foi feita a sua vistoria? Foi alguém aí instalar o rastreador no seu carro? Foi alguém aí tirar as fotos do seu carro? Te enviaram uma cópia do regulamento, te fizeram um checklist, te deram boas-vindas, isso tudo tem preço, isso Sim. tudo tem custo. Então a taxa de adesão que você pagou não é a sua mensalidade. A taxa de adesão ela é destinada a despesas administrativas com toda essa equipe que te deu suporte aí e te mostrou que essa associação ia ser a melhor para você. Perfeito. Beleza? Então, o associado ele tem que entender o que vai ser coberto lá no portal do associado, no destaques. O portal do associado, gente, é um perfil no Instagram, tá? Voltado para falar 100% pro associado. Pro público. Isso. Então tem lá uma aba falando assim, escolha, a forma de escolher a associação. Então mostra quais pontos você deve conferir, tá? Show, já aproveitar esse gancho aí e me fala quais são os principais pontos que o Então, associado deve olhar na hora de escolher uma boa associação. Exato. Cara, um ponto crucial para mim é o tempo de indenização. O que é o tempo de indenização ou prazo de indenização? E antes de falar disso, tá? Onde que você vai conferir isso? Basicamente, no regulamento, na hora que você estiver fazendo, na hora que você estiver fazendo a sua adesão, fazendo a sua filiação. Mas o primeiro ponto é conferir o prazo de indenização. Quanto tempo essa associação ela vai demorar a te indenizar caso sofra algum sinistro? E aí vai ter associação que vai te falar assim, 30 dias. Cara, do meu ponto de vista, apesar de terem associações que até trabalham com esse prazo, dentro do programa de socorro mútuo, para você receber com 30 dias... Não é viável. Não, assim, Pode ser, não é né? viável, mas vamos lá. Pensa que você tem um período para fechar o rateio. Uhum. Então, qual que é o período de competência do rateio? Do dia 1º ao dia 30. Para a associação conseguir te pagar no dia 30, com 30 dias, você tem que ser roubado. Vamos falar 32. Você tem que ser roubado no dia 28, ou ter uma PT lá no dia 28, imediatamente acionar a sua associação, ou, no mais tardar, acionar a sua associação ali no dia 29. A associação ela vai ter que fazer a análise do seu evento, do seu sinistro, em tempo recorde e falar, não, tá tudo certo, então você bateu, cara, e assim, tava tudo redondinho, sua história bateu, foi lindo. Perfeito. Um mundo maravilhoso. Dia 30, na hora de fechar, eu já falo assim, ó,
carro do Guzmão Já está. para a indenização. Aí esse valor vai para a indenização, todos os associados vão pagar o boleto Já com... dentro da data certinha e você vai receber com 30 dias. É impossível? Não. Improvável? Sim. É improvável sim, entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre defendo que a associação, um prazo normal para quem está muito sadio, quem tem, assim, cara, quem consegue controlar a taxa de inadimplência, Sim. enfim, um prazo de 60 dias é totalmente normal, Sim, tá? plausível. Um prazo de 90 dias é totalmente aceitável, não tem problema Sim. nenhum. É o que em média a maioria fala, né? Porque assim, aí eu tenho tempo, e eu tenho tempo de gerir o seu rateio para ele não explodir. Perfeito. Só lembrando, esse mundo maravilhoso que a gente falou dos 30 dias, eu ainda tenho que ter capacidade de rateio. Sim. Porque senão, meu irmão, o negócio vai subir e ninguém vai pagar. Estratosfericamente. Né? Então assim, por que eu falo que até 90 dias é um prazo que ainda é saudável? Porque isso permite a associação de, pô, o carro do Guzmão foi PT, eu vou parar de falar que foi o seu, tá? Pelo amor de Deus. O carro do fulano foi PT, e aí eu já vou provisionar esse pagamento aqui de 30, 60, para em 90 dias estar indenizando ele, aí eu consigo gerir. Pô, não aconteceu nenhum sinistro a mais no próximo mês, tá rodando, vou fazer igual eu faria com o prestador. Vem cá, vamos te pagar antes. Vamos adiantar. Ninguém reclama de receber antes, tá? Sim. Agora, por que é tão importante, cara, conferir esse prazo? Porque não existe uma legislação no Brasil para socorro mútuo. O conceito é muito claro. Mas se lá no regulamento da sua associação tiver escrito que ela pode te pagar em até 360 dias, ela pode te pagar em até 360 dias. E você não tem do que... Então esse é o primeiro princípio, né? O associado dá uma olhada no regulamento. Exato. Outra coisa também que eu falo, que a maioria dos associados não se atenta, é sobre o preço. Às vezes o associado comparar o preço e não comparar o que realmente ele tem de cobertura ali, como que a associação funciona, você não acha que dentro dessa perspectiva, o associado, por estar comparando a associação ao seguro, ele vê a questão do preço e dos benefícios? Ou seja, às vezes o associado vê que uma associação tem um valor um pouco menor que as outras, ou muito menor do que as outras. A gente vê aí, às vezes, sendo praticado valores até absurdos, né? Sim. E com coberturas muito grandes. Talvez não seja por ele estar comparando ao seguro, ele corre esse risco de estar pagando um valor que não vai ter cobertura? Sem dúvida. Assim, logo no início, na hora que eu estava explicando o boleto, eu falei dessas métricas. Sim. E assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sim, não A métrica que vale para uma associação vai valer para outra. Sim. O que vai diferenciar ali muitas vezes é uma taxa administrativa. Eu nunca vi um associado falando assim, quanto é a taxa administrativa? Porque na prática é isso que manda. Às vezes o cara vê uma associação só numa portinha e vê uma associação com 1.000 metros de sede e ele acha que a de 1.000 metros de sede é que vai ser a boa. Sim. Só que às vezes a da portinha só está cobrando dele uma taxa de administração menor e aí ela não tem o prédio por causa disso. E tá pagando em dia, talvez. Mas tá também, pagando né? igualzinho, ou tá pagando até melhor, porque claramente esse cara tá mais preocupado em pagar Sim. do que em mostrar. Perfeito. Entendeu? Então assim, é importante ler o prazo, mas é importante, sei lá, em tudo o que é coberto. Mais importante do que ver o que é coberto é ver o que não é coberto. Porque, assim, às vezes cai muito naquilo de, eu não menti, eu omiti. Sim. Então, assim, olha o que não cobre. O que não... Quando a gente fala o que não cobre, é o que não é rateado. Sim. Beleza? Às vezes, na maioria das vezes, vai estar assim no regulamento. Então, olha lá, o que não é rateado por esse programa de socorro mútuo? Que às vezes o associado faz um negócio muito bom para ele, achando que está pagando menos e tal, só que ele não tem cobertura nenhuma. Sim. Ou ele tem, às vezes, um prazo de carência que não tem muita justificativa, entendeu? E aí,
Tem outros pontos além desse que o associado precisa olhar. Um dos mais legais para mim, cara, é quando eu ouço a associação falando assim, eu tenho 15 anos de mercado. Aí você vira e fala assim, E daí? não, dá para cá seu PJ. Você vai olhar o CNPJ do cara e tá lá, data de fundação, 2019. É de volta pro futuro. Só Sim, pode. É, porque a conta não fecha. Então, assim, verifica o CNPJ, verifica o tempo que essa associação tem. O tempo, gente, não é crucial em nada. Tá? Sim, também Só te concordo. mostra que o cara que tá ali na sua frente tá mentindo pra você. Sim. Só isso. A gente parte do princípio, quando você está fazendo a proteção do seu carro, você parte do princípio de com quem você está conversando está te falando a verdade. Perfeito. Mas aí você tem como confirmar isso. Pô, o número do CNPJ é esse aqui. Vai lá no Google, pega esse número, coloca lá. Vai te aparecer para você o número, o tempo que essa pessoa tem de CNPJ. Outra coisa que é legal de verificar, a sede da associação. Sim. Se você, como associado, se tiver oportunidade, visita a sede da associação. É igual eu falei, não importa se é uma lojinha ou se é um castelo. O que importa é se ela está lá. Sim. Você pega a associação que às vezes está num lote vago, num lugar que ela nunca esteve. Aí você pergunta os vizinhos. Não, nem sei. nunca vi falar. Quem mora aí é o João. Então, assim, verificar o tempo de indenização, verificar o tempo de PJ, quais são os valores que de fato são, ou quais são os prejuízos que de fato são rateados. Se a associação está lá na sede, e lá no Google hoje, você não precisa, se você não tem tempo de ir, vai lá no Google. Sim, faz uma pesquisa, né? Aproveita que você está no Google, vai lá no Reclame Aqui, olha o que essa associação tem. Não olha só o que está de bom lá, não. Não olha só a nota do cara, a nota 4.9, beleza. Vai passando as reclamações para baixo lá, vê quem está reclamando. Sim, inclusive vou fazer um adendo aqui sobre essa questão do Reclame Aqui. Talvez a gente não tenha muita reclamação por falta de conhecimento do associado, porque às vezes não leu, não tem a cobertura. Claro que existem muitas prerrogativas diferentes, mas a maioria não lê e na hora que vai cobrar, se sente injustiçado e coloca no Reclame Sim, Aqui. então assim, vê se aquela reclamação Se é faz coerente, sentido. né? Se faz coerência. O Reclame Aqui é uma ferramenta excelente. Assim, já tive várias reuniões com eles, da gente tentar trazer isso para mais perto do segmento. Só que o Reclame Aqui, cara, ele não tem crivo. Sim. Assim, se você quiser, eu te mostro por A mais B, é só eu pegar o notebook e a gente abrir ali. Eu vou fazer uma reclamação agora sobre a associação XTPO que você falou. XPTO. Vou fazer agora e ela vai estar lá publicada. Sem nem existir. Sim. Entendeu? Então, assim, talvez sem ela existir seria mais difícil, mas o que eu estou dizendo? Que eu posso fazer uma reclamação infundada no Reclame Aqui, porque não existe um crivo. E assim, o Reclame Aqui, ele é fantástico, como eu disse, gosto demais do produto, mas ele parte do princípio de boa-fé. Sim. E, infelizmente, não é todo mundo que está lá de boa-fé. Às vezes o associado bate bêbado, e aí, quando a gente fala de associação, o associado precisa entender que é uma divisão de prejuízo, tá? Eu falo muito isso, cara, mas a gente precisa bater muito nessa tecla. Pensa como se você reunisse um grupo de amigos, você tem lá 10 amigos e vocês decidem dividir o prejuízo entre vocês. Se um deles bater bêbado, de fato, vocês não vão querer dividir esse prejuízo. Você vai falar, pô, você bateu bêbado, tá dando 10 mil de prejuízo aí, é R$1.000 para cada um, não vou tirar dinheiro do meu bolso por causa disso, não. É o famoso, o problema é seu, né? Sim. E aí, às vezes o associado bate bêbado, tem a cobertura negada, que é normal, é uma divisão de prejuízo, mas é uma divisão justa, e tá lá no regulamento que não cobre se ele deliberadamente assumir o risco dirigindo embriagado. Sim. Ele vai lá no Reclame Aqui e fala: associação sacana, bati e não me pagaram. E aí? Sim. Não tem nem como justificar. Não tem critério, não tem nada. Mas assim, os principais pontos é verificar isso. É verificar, pô,
o tempo de PJ, se é o tempo que a pessoa está te falando. A associação pode ter 1 mês e ser maravilhosa, pode ter 15 anos e ser uma porcaria. Sim, o tempo não diz nada. Exato. Se acerte, se ela está lá, né? É importante Sim. isso. O que cobre, o que não é rateado, que é, igual eu te falei, é um dos pontos principais, e o prazo de indenização. Eu acho que esses são os principais pontos para você escolher a associação. Aí, a partir daí, você vai conferir se todas essas informações batem. Mas é legal pedir para quem está te levando para dentro da associação, pedir testemunhal, ouvir a opinião de associado. Sim. Enfim, pô, todo mundo tem para mostrar lá um carro antes e o depois. Tem que olhar isso. Tem que olhar esse tipo de coisa e ver o que é real, né? E aí é importante checar esses pontos antes de fazer a proteção. Porque depois que fizer, meu amigo... Sim, uma vez que é assinado, já não tem aceita e assim, você tem que seguir a regra e fazer cumprir o que está no regulamento. Por isso é tão importante ler o que está lá no regulamento. Braulio, quero agradecer demais você. A gente falou muito aqui. Queria que você deixar agora um espaço para você falar aí do seu produto, do que você faz, deixar o Instagram aí e colocar aqui o seu merchan, falar o seu merchan aqui pra gente encerrar. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo espaço. Como eu já falei, presto consultoria de gestão para as associações. Hoje tem um nome bonito, né? Consultoria 360. Sim. Mas eu presto consultoria de gestão para as associações. O meu objetivo é realmente colocar a sua operação no caminho certo. E, além disso, eu também, dentro da Unorte, né? A minha empresa é a Unorte, estava explicando isso antes, né? A Unorte é a empresa de soluções e de consultoria. Então, como consultoria, o nosso objetivo é colocar a sua operação no caminho certo. E, como soluções, a gente faz muita coisa de tecnologia. Se tem alguma coisa que você quer fazer aí na sua associação e que o pessoal fala assim, não dá, que não sei o quê, enfim... Se dá para imaginar, dá para fazer. E a gente está disposto a te atender, nós temos time para isso. Além disso, sou entusiasta do segmento. Sim. Né? Sou cofundador, vamos dizer assim, para dar o mérito para o Gabriel também, porque a ideia é toda dele. Os textos são meus, mas a ideia é toda dele, de falar para o associado. E aí o site da Unorte é Unorte, numeral 1, palavra norte, unorte.com.br. O site do Portal do Associado, que é um produto nosso, é socorromutuo.com.br. E os Instagrams são Unorte Soluções e Portal do Associado. Tá? Além disso, quero aproveitar o espaço do Merchan. Esse trabalho do Portal do Associado, ele é um trabalho muito útil para levar qualificação para o associado. Que a gente entende que, assim, com qualificação esse segmento vai andar a passos mais largos. Sim. Mas que hoje eu, como Unorte, e o Gabriel, né, que é o meu sócio no que era o CQSM antes, eu e o Gabriel, a gente banca essa operação. Né? O Gabriel é um publicitário, cara, assim, brilhante, é um dos primeiros caras que atuaram nesse segmento. Tá desde 2009 fazendo aí logo, marca, enfim, a empresa dele chama GAS 360. Sim. Nós copiamos e colocamos consultoria 360, GAS Marketing 360. E assim, hoje essa operação do Portal do Associado, ela depende de recurso meu e do Gabriel. Perfeito. Literalmente é a gente quem paga a conta. Então, assim, lá no Portal do Associado, no socorromutuo.com.br, você encontra todas as informações como associado. Mas você tem uma abinha lá que está escrito assim, apoio. Nesse botão de apoio, você vê as associações que estão interessadas para que você, associado, saiba dessas informações. E esse apoio é muito interessante para a gente, ele é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Então, assim, se a sua associação se identifica com tudo que a gente falou, esse pode ser um caminho de ajudar a gente a escrever o próximo capítulo, né? Dessa história aí que a gente chama de proteção veicular. Perfeito, Braulio. Eu agradeço demais a sua presença. Vamos conversar novamente aqui. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui.
Então não deixe de compartilhar esse perfil, não deixe de seguir o canal e dar o like aqui. Tamo junto, muito obrigado, até a próxima!